Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Safira Cast, o podcast da Safira, feito especialmente para vocês que estão aqui nos acompanhando, para entender o que está acontecendo no setor de saúde, o que nós podemos criar de conexões e com certeza trazer tudo o que está acontecendo de atualidade para vocês sempre conseguirem fazer uma repaginação aí de todos os seus insights, de todos os seus conceitos e ajudar aí no seu empreendedorismo, ajudar as pequenas, médias e grandes empresas e a todos que formam essa cadeia da saúde, sempre moldando um futuro muito melhor para nosso setor, né, que é tão importante. E nesse episódio nós estamos hoje aqui com presenças especialíssimas aqui durante o Hospitalar 2024, que é o Fábio Guedes. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, Stephanie. Obrigado pelo convite também. Sinto muito honrado pelo convite e agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço por ter aceito, né, no meio dessa correria. E também a Aline Bernardo, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Adoramos um podcast. Muito obrigada pelo convite. Ela está em casa, né? Eles são hosts também de um podcast, sim, né? Do podcast. Como a gente pode também acessar? Está no canal de YouTube de vocês. Está no YouTube, vital.podcast. Então, quem quiser acessar lá, fica à vontade. Perfeito. Então, a gente está em casa aqui. Eu sou iniciante perto deles, mas vai dar tudo certo. E tá mandando extremamente bem, né? Precisamos convidá-la para o nosso. Por favor, será uma honra. E nós estamos aqui hoje para falar um pouco da trajetória, né, desses dois grandes gestores aí do setor da saúde e a transformação também que a empresa deles traz para o setor da saúde, revolucionando aí um pouco da engenharia clínica, né, e trazendo com certeza uma solução muito importante para todo o setor, para os hospitais e para todas as cirurgias aí e todas as respectivas vidas que esperam por um procedimento bem-sucedido e qualidade de vida. Então vamos falar um pouquinho agora sobre vocês. Vamos começar com a Aline, né? Que é a diretora de comunicação e marketing da Vital C. Isso mesmo. Conta um pouco pra gente da sua trajetória, Aline. Você tem uma formação também internacional. Sim, eu fiz business no Canadá, em Toronto, né? Então, retornando, assim, nunca deixei a Vital, mesmo à distância, eu também atuava. E até porque hoje em dia é muito tranquilo, né, da gente fazer qualquer tipo de trabalho remotamente. Mas muito do que eu adquiri de conhecimento lá, a gente aplica na Vital hoje. Até de experiência que eu tive de estágio que eu precisei fazer lá. Muitas coisas abriram bastante a minha mente, esse contato com pessoas de cultura diferente, do mundo inteiro, né? Porque Toronto é um polo mundial, assim. Aí muita gente do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Então, a gente acaba tendo muito contato com pessoas diferentes e isso abre o leque, né, de possibilidades. Então, teve muita coisa bacana que eu aprendi lá fora que a gente implementou na Vital. E o Fábio sempre foi uma pessoa muito aberta a ideias, assim. Que legal, isso aí. Tudo que eu trazia de ideia, o que você acha da gente implementar tal situação? A gente falava, não, bora, vamos fazer. Tudo que for para melhoria, por que não, né? Com certeza. Então, a gente acaba tendo essa cabeça bem aberta para fazer coisas diferentes na empresa. A gente tem um olhar bem para dentro. A gente acredita muito no potencial da equipe que vai impulsionar o crescimento da empresa. Nosso olhar sempre foi esse. Olhar para dentro para o crescimento ser orgânico e fazer sentido mesmo. Com certeza. É muito importante, né, trazer referência. Eu acho que todo e qualquer tipo de aprendizado Exatamente. que a gente consegue absorver. Eu falo que as conexões que nós fazemos, né, durante as nossas trajetórias aí, até individuais, quando a gente consegue colocar elas e aplicar, né, materializar esses conceitos todos na nossa empresa, para o nosso time, na nossa equipe, nos nossos processos, isso traz um grande salto, eu acho, né, na performance da empresa. Sim, exato. É o tal do pensar fora da caixa, né? Literalmente, é olhar para fora, olhar para outras situações. Às vezes, nem necessariamente algo da saúde, mas sim, ver o que está acontecendo. Eu tinha muitos professores que falavam isso. Se vocês querem dar um boost na criatividade, vai para fora, vai no museu, vai ver o que está acontecendo. É uma decisão Conversa com também, pessoas. né? Exatamente. Para a gente abrir o leque, né? E ampliar. E, assim, esse suporte do marketing para o comercial faz toda a diferença. E Fábio também tem muito essa mentalidade. A gente tem uma mentalidade muito similar com relação a isso. E também requer essa coragem, né? De
abrir mão de tudo aqui, família, amigos, e falar, vou encarar esse desafio. Sim. Mas é um ponto importante que eu até ressalto aqui, né, diante da trajetória aqui da Aline, que é de fato essa coragem em ter tomado essa decisão, porque isso já mostra o quanto ela estava atrás já de um propósito, né? E quando a gente com certeza consegue colocar isso no nosso planejamento, de ter um objetivo e saber por que estar construindo, né? Faz toda a diferença, né? Solidifica mais. Exatamente. Mas quem começou essa história foi o Fábio. Ele que tinha o sonho de morar no Canadá. Eu era super fechada para morar fora do Brasil. E aí ele começou plantando a semente. No fim das contas, eu que quis ir para lá morar. E aí ele ficava Brasil, Canadá, Brasil, Canadá. Como é que foi essa história, Fábio? Deixa eu me apresentar, né? Além da diretora e de marketing e comunicação, é minha esposa, então ela é diretora também em casa, com as nossas filhas. As decisões saem sempre em conjunto. Acabamos em 2011, né? Começando a trabalhar juntos, a empresa começou em 2007, vamos fazer agora 17 anos no final do ano. Tá. E em 2011, acabei chamando ela para ajudar e eu falo que ela está ajudando até hoje. Então, essa ajuda continua. Então, eu tô ajudando. E acabou sendo permanente. Então, por quase 14 anos trabalhando juntos, né? 13 anos agora trabalhando juntos. E tem sido um diferencial muito grande porque as decisões acabam sendo estratégicas na exposição de imagem da empresa e no comercial, que eu acabo atuando mais, e na operação. Então, a operação e o comercial integrado com o trabalho de marketing, prospecção e trabalho de imagem para o público causa um impacto bem interessante, e a gente vê isso refletindo nas parcerias que a gente acaba adquirindo com assinaturas com grandes nomes do mercado, que acabamos recentemente fazendo uma. Mas falando um pouco do começo na história da empresa, lá em 2007, quando eu saí da engenharia clínica, que eu comecei minha carreira na engenharia clínica em 2002, passei por hospitais do grupo Intermédica Notre Dame, passei pelo Sírio-Libanês, grupo São Camilo, e quando eu saí de São Camilo, a empresa foi fundada, iniciou-se, e no começo, com todas as dificuldades de um empreendedor que não é bem orientado como fazer as suas empreitadas, comecei na parte de serviços, até para suportar amigos que eu tinha na área de engenharia clínica, fazendo manutenção de suporte à vida, equipamentos de respirador, monitor. E isso começou em 2007, lá para 2011, 12, que a gente acabou encontrando o arco cirúrgico, que acabou sendo o nosso principal produto, e ele até hoje. Então, fizemos a aquisição de 2 equipamentos, até num lote de equipamentos que a gente acabava comprando e vendendo algumas máquinas. E em vez de eu ter a ideia de vendê-los, eu falei, vou locar. E essas locações acabaram indo muito rápido. Inclusive, o Renato foi um dos primeiros que locou o equipamento conosco. Na época, na JV, ele locou o equipamento para ir para um hospital em São Paulo, por uma quebra. E um hospital que ele atendia em próteses e tinha equipamentos quebrados. E a gente acabou vendo que é um mercado interessante e abriu os meus olhos para que a gente começasse a focar nesse produto, e hoje a gente conseguiu aí consolidar muitas boas parcerias através dessa trajetória que começou lá atrás, bem naquele momento que ali veio me ajudar e acabou ajudando e ajuda muito até hoje. Então, hoje a gente conseguiu se consolidar com um produto específico, verticalizando nossa operação em locação de equipamentos de arco cirúrgico, que é uma coisa bem interessante, que dos últimos 3, 4 anos para cá, ouve-se falar muito de locação. Sim. E muitos players, grandes fundos, entraram nessa parte de locação, mas muita gente ainda não acredita que um arco cirúrgico pode ser locado por 1 mês, por 30 dias. Então, existe ainda a cultura popular de acreditar que a locação é para 36, 48, 60 meses. Não, nós fazemos locações de 30 dias. Em alguns casos de 3 dias, de 1 semana. É um diferencial também do seu negócio, né? Que acaba sendo uma locação operacional, ou seja, a partir do momento que você tem uma parada de um equipamento, você consegue locá-lo até para suportar aquela parada e você não parar o seu bloco cirúrgico durante o período de 1 semana, 2 semanas, 30 dias, assim por diante. Então, a gente acabou se consolidando como uma locação operacional focada no plano de contingência dentro dessa experiência que a gente tinha no mercado de engenharia clínica.
porque estando dentro desse mercado, como eu passei quase 6 anos da minha vida, a gente acaba vendo muitas dores que o engenheiro clínico acaba sendo consultado na hora em que tudo para. Na hora que tudo para, a bomba cai na engenharia. Perfeito. E ele tem que resolver o problema. Era isso que eu ia perguntar, de onde você identificou essa dor, essa necessidade do mercado, né? E de 20 anos para cá, a engenharia clínica tem evoluído muito. Lá no Sírio-Libanês, quando eu trabalhei 20 anos atrás, nós éramos uma equipe de 4 pessoas. Hoje tem mais de 40 pessoas na engenharia clínica do Sírio-Libanês atualmente. Se não me engano, passa de 50. Faz um tempinho que eu não os visito lá, o Marcelo Bonfim, que é um grande amigo. Então, eles evoluíram muito nos processos, evoluíram muito na necessidade de estar dentro do processo para que a excelência da entrega da tecnologia aconteça. E essa excelência da entrega da tecnologia acontecendo, a própria engenharia tem menos problemas e o médico performa melhor, porque ele também vai ter menos problemas, porque a engenharia foi consultada, a gestão da tecnologia iniciou na aquisição pela engenharia clínica. Sim. E não somente pela necessidade do médico. Porque a necessidade do médico acaba sendo o gatilho para startar essa aquisição. Porém, a validação de quem vai suportar esse período de vida útil do equipamento, ela acaba recaindo sobre a engenharia clínica e que acaba suportando durante todo o período de vida útil do equipamento até o seu end of life, né, chamado dos fabricantes. Excelente isso, né? Porque a Vital você acaba sendo uma investidora, né, para outros distribuidores que atendem cirurgias aí. Uma solução para continuidade da venda prática do próprio OPMI, vamos dizer assim. Exatamente. Porque que tem uma logística completamente complexa, né? Sim, hoje, vamos falar de um equipamento de arco cirúrgico, ele pesa no mínimo 400 quilos. Então, você tem que ter um modo operante para fazer essa transição. E a gente costuma falar para os nossos clientes, né? Nós entregamos em São Paulo em 40 minutos mais trânsito. Então, a gente consegue fazer com que o procedimento cirúrgico continue dentro do mesmo dia para que o médico não precise cancelar a cirurgia dele hoje. Em São Paulo, Goiás, Goiânia, né? Fortaleza, e a nossa base no Rio está ficando pronta agora no final do mês. Então, hoje nós estamos em 3 capitais com equipamentos pronta entrega, e a nossa 4ª capital será o Rio de Janeiro, e até o final do ano vamos evoluir para outras localidades também do Brasil, para poder suportar essa contingência de vários hospitais que existem. A gente está focando nas principais, que nós temos mais equipamentos locados, que isso ajuda também na nossa logística de trocas de equipamentos. A partir do momento que o nosso equipamento, que ele é exposto ao uso, e quem loca não loca para fazer 1 ou 2 procedimentos, loca para realmente utilizar muito. Então a incidência de quebra acaba sendo maior. Tendo bases estratégicas espalhadas no Brasil, a gente consegue fazer até o tempo de resposta da troca do equipamento ser dentro do mesmo dia. Sim. Então a gente consegue atender hoje capitais como Goiás, Goiânia e Brasília, com tempo de resposta em Goiânia de 1 hora e Brasília de 2 horas e meia. Tanto na troca quanto na entrega emergencial e contingenciada. Fortaleza, que o nosso tempo de resposta eram 4 dias, hoje a gente consegue entregar no mesmo dia, e Recife eram 3 dias e meio, a gente consegue entregar no mesmo dia ou D+1 em Recife. Então isso facilita muito hospitais dessas regiões a terem o mesmo serviço que nós aplicamos em São Paulo, regionalizado. E estamos aí trabalhando para a expansão de outras regionais dentro de uma demanda que está crescente. Então já leva acessibilidade também, né, para outros hospitais que têm esse percurso logístico mais desafiador aí na rotina deles. E além disso também eu acho que contribui com um papel fundamental aí, que não é só a locação, porque exige também ali uma manutenção desses equipamentos, né? Então, isso é algo que a Vital também acompanha, né? E hoje acho que você tem um departamento aí também para isso, né? Para seguir com esse relacionamento, criando esse suporte também a quem faz a locação. É interessante que, assim, após o cliente ter problemas e ver que o nosso tempo de resposta é muito rápido,
a confiabilidade dele aumenta tanto que ele não cota com concorrente. Isso nos ajuda muito a manter fidelizações. Permanência, né? Justamente porque ele sabe que mesmo tendo problemas, a gente consegue suportá-lo em Belém do Pará, consegue suportá-lo em Manaus, consegue suportá-lo nas capitais com a rede de contatos e relacionamentos que nós temos na parte de serviços, ao ponto de poder postar uma peça no próximo voo e o equipamento ser consertado assim que a peça chegar na região que o equipamento está alocado, ou ter uma base remota para que essa troca seja muito rápida. Então, essa parte operacional foi uma solução que criamos justamente para poder atender esse tempo de resposta cirúrgico, sabendo que, quando eu trabalhava dentro de hospitais, tinham médicos que operavam somente uma vez na semana naquele hospital. Isso acontece muito em locais remotos. Então, aquele médico, quando tem aquela cirurgia cancelada, aquela agenda cirúrgica daquele dia cancelado, é a semana inteira cancelada, porque ele só vai operar daqui a uma semana naquele hospital, porque ele tem agendas em outros. Então, a gente até entende essa questão e por esse motivo que o nosso tempo de resposta acaba tendo que ser rápido, para agir rápido e aquele médico conseguir não precisar cancelar o procedimento, mandar aquele paciente para casa e não realizar aquela agenda cirúrgica que ele tem desse dia ou do dia seguinte, assim por diante. A gente até comenta muito isso com a nossa equipe, né? Como as pessoas são impactadas por isso. Já tem toda uma cadeia de pessoas envolvidas, o paciente que está aguardando, a ansiedade que esse paciente vai ter, a família, a equipe médica que foi escalada para aquela cirurgia. Então, o impacto que a gente acaba atuando é muito positivo, né? O impacto, a gente fala nos nossos treinamentos que o impacto de uma cirurgia cancelada, ela afeta mais de 20 pessoas. Porque é desde o segurança que está na porta do hospital, que recebe aquele paciente, que tem o preparo da enfermagem, que tem a família, que tem aquela curva de expectativa de ansiedade pela questão cirúrgica. Não é todo dia que fazemos uma cirurgia, né? Com certeza. Vemos todos os dias, mas... É uma né, para todo mundo que está envolvido. Essa curva de ansiedade emocional, tanto o paciente quanto o familiar também tem. E ele está naquela curva de expectativa a partir do momento que acontece aquilo, vou precisar cancelar porque o equipamento quebrou. Então é nesse ponto que a gente acaba entrando para dar até esse conforto para essa cadeia de pessoas que são afetadas diretamente dentro de um procedimento cirúrgico. Criando também essa confiança, né? Porque é isso que vocês falaram muito bem, que também tem um preparatório ali, né? Um pré-cirurgia que aquele paciente está em jejum, aquele paciente está ali horas se preparando, se organizando com seus familiares, o hospital está ali organizando toda a cadeia de suprimentos para estar ali, todos os instrumentadores, toda a equipe médica. Então, essa conta aí, com certeza, é alta, né? Se a gente contabilizar pessoas envolvidas. 20 pessoas numa cirurgia e a capacidade de um arco cirúrgico fazer de mais 5 ou 6 cirurgias no dia, a gente vê o impacto que causa na quantidade de vidas e pessoas que estão nesse processo dentro de um único procedimento cirúrgico multiplicado por 5, 6 que um equipamento poderia fazer e não está fazendo num dia. Então é nessa cadeia, nessa dor que ela impacta tanto a enfermagem quanto os médicos, anestesistas e recai sobre a engenharia clínica, que a gente atua justamente para dar segurança para esses profissionais performarem e terem também a segurança de estar recebendo equipamento de 400 quilos, que às vezes rodou 100 quilômetros, 200, 1000 quilômetros, ele vai ter que chegar naquele hospital e performar como se ele estivesse lá já há mais de 2, 3 meses. Então essa cadeia que faz com que a gente tenha esses processos de segurança para que quando a máquina chegue, ela cumpra a expectativa de performar da forma que todos esperam. E não é à toa, então, né, desse crescimento significativo aí, desses 17 anos de Vital, né? Hoje vocês estão com 40 colaboradores, é isso? A gente está com quantos equipamentos aí que a gente está falando envolvido nessa logística toda? De arco cirúrgico especificamente, em torno de 115 equipamentos. Hoje no Brasil a gente tem o maior parque de locação. Em locação sendo o maior parque, em player privado ainda não, porque tem redes hospitalares que têm em maior números equipamentos que nós. Mas a gente acredita que em pouco tempo, num prazo de 2 ou 3 anos, a gente vai superar até em números algumas redes hospitalares que existem no Brasil. E o nosso portfólio acabou andando lateralmente,
pela necessidade de alguns clientes nos solicitarem raio-x portátil, ultrassom, tomografia. Então nós temos outros produtos também que nós divulgamos internamente para aqueles que locam equipamentos de arco cirúrgico conosco, para justamente não sair do foco, que o foco é esse atendimento focado no procedimento cirúrgico realizado pelo equipamento. Perfeito. Então a gente está diante aqui de um modelo de negócio, eu acho que muito, muito, muito feliz em toda a sua estratégia, porque vocês investem, vocês trazem acessibilidade, né? Vocês permitem também que pequenas, médias empresas distribuidoras tenham fôlego aí no seu modelo de trabalho, porque vocês também entenderam esse tempo que eles precisam, né? Às vezes, essa durabilidade da locação ali ser a longo prazo. Você entendeu que isso poderia ser um fator de ameaça aí para o seu negócio, você transformou isso num benefício, né? Num diferencial também. Então, não é à toa que o crescimento de vocês aí é exponencial, né? A Vital, acho que ela conseguiu transformar esse setor e eu acho que a gente está falando também um pouco de pioneirismo, né? Qual que é o tamanho da concorrência assim, da Vital? O que eu percebi, assim, era um produto que ninguém acreditava que poderia ter uma prospecção tão grande caso fosse focado. Então, quando se fala em concorrente, a gente acaba não tendo concorrentes que tenham o mesmo foco num produto único. Então, acaba-se tendo uma abertura de leque maior e o equipamento acaba sendo o segundo, terceiro, às vezes o quarto produto daquele portfólio. Então, focados nessa solução, a gente não encontrou alguém que tenha a mesma certeza que nós temos sobre o produto e sobre o nicho de mercado. Temos aí a abertura de portfólio que aconteceu agora, há 30 dias atrás, a gente assinou com a Philips para representá-los em São Paulo e Rio de Janeiro. Que é uma grande parceria, né? Foi ótima essa parceria para nós, porque era um produto final que nós não tínhamos, que era equipamento novo. Muitos dos clientes alugam para resolver problemas e depois buscam aquisição. E muitos deles nos buscavam na aquisição e nós não tínhamos esse produto final para ter essa posteridade de relacionamento. Onde nós negociamos com a Philips tanto os arcos cirúrgicos quanto os equipamentos de hemodinâmica, que hoje a Philips mundialmente representa mais de 50% das hemodinâmicas instaladas no mundo. Então isso até nos surpreendeu, porque nós não tínhamos essa informação que era tão gigantesca a prospecção de equipamentos Philips no mercado. E no arco cirúrgico ela tem uma reputação de durabilidade absurdamente longa. Então os nossos próprios arcos cirúrgicos Philips, nós percebemos que são muito robustos, independente da idade, e tem uma durabilidade muito longa. Então eles têm esse cuidado de fazer produtos pensando numa durabilidade assim bem extensa e fazer com que o produto agregue valor. Então a gente acabou assinando esse contrato com eles, representando São Paulo e Rio de Janeiro. E em Rio de Janeiro também o portfólio complementar com a ressonância e tomografia, e fez com que a nossa equipe comercial precisasse ser aumentada. Então hoje nós temos 5 pessoas no Rio e 5 pessoas em São Paulo focadas nessa parte de vendas e prospecção de vendas para os produtos Philips, que temos aí metas a cumprir e um novo desafio que gostamos bastante e estamos bem empenhados em fazer, em performar na expectativa que eles nos têm na locação. Que nós temos hoje uma solução que os fabricantes acabam não tendo, e temos o produto que nos faltava no portfólio para poder dar posteridade àquele cliente nosso. Pacote completo, né? Assim, é o que a gente vem falando e a gente está reforçando isso com todos os convidados aqui, né? Entender a dor e oferecer um pacote de soluções que consigam atender todas essas necessidades e expectativas, né? Sim. Porque o produto ele é muito fácil de ser substituído, né? O produto você tem uma concorrência de preço muito maior e quando você consegue trazer essa precificação no que você oferece de pacote, além disso, né? Não é só o ar, é manutenção, é atendimento, é desenvolvimento, né? De todas essas
brechas comerciais que vocês podem atuar, de manter a empresa sempre à frente dessas parcerias. Isso só complementa, eu acho, que o portfólio sensacional que a Vital está criando, né? E além disso, tem uma parte também interna, né, Aline? Assim, hoje você é diretora de comunicação e marketing lá. Então, além de toda essa trajetória também comercial, como que isso reflete dentro da comunicação interna lá da Vital para toda a sua equipe? A gente traz muito a questão do propósito para a equipe, né? Nós fizemos até um evento chamado Semana da Conscientização. Nós ficamos literalmente uma semana em evento. Então, tínhamos horário com muitas dinâmicas para reforçar a missão, visão e valores, para a equipe entender a importância da empresa, para eles entenderem qual é o impacto que a gente causa. Então, a gente, por exemplo, no ano passado, a gente até mostrou no vídeo de retrospectiva, mais de 80 mil cirurgias que a Vital pôde participar, né? E possibilitar 80 isso. mil vidas ali. Exatamente. Salva de alguma maneira. Exatamente. Então, a gente fala, não é só o arco, é o que o arco está trazendo. Não é só puramente um equipamento, é o que está por trás. O que a gente está trazendo para essas vidas, para esse paciente, para essa equipe médica. Então, a gente traz muito assim. A gente sabe que o dia a dia às vezes acaba nos afogando, porque temos tarefas, metas a cumprir, mas a gente está sempre puxando essa questão da meta, do propósito, para que a gente existe, né? Para a gente sempre olhar para esse paciente e trazer o que há de melhor da Vital. Então a nossa equipe é muito focada nisso, assim. A gente está sempre remando para a mesma direção. Isso é muito importante, né? E assim, você conseguiu visualizar essa transformação desde quando você começou esse trabalho, assim, na performance da equipe totalmente mesmo? E assim, é uma manutenção, né? A gente está sempre trazendo, a gente tem, por exemplo, todas as sextas-feiras a gente faz treinamento com a equipe. Identificamos alguma situação, treinamento. A gente está reciclando sempre para que todo mundo esteja no mesmo propósito. Então, a gente acredita muito nisso, no potencial humano da empresa que vai nos ajudar a crescer mesmo, como um todo, né? Não tem como só o Fábio estar ali ciente, só eu, só os gestores, todo mundo. Sim. Da pessoa da limpeza até um diretor, todo mundo tem que estar na mesma página para a gente conseguir chegar no objetivo juntos. O nosso Training Day tem feito uma diferença bem grande na nossa equipe focada em treinamento. E todas as sextas-feiras à tarde a gente separa esse tempo para ter treinamentos setorizados ou um treinamento dinâmico geral, para justamente a equipe entender que eles não estão ali por um motivo simples de honorários no final do mês ou lerite no final do mês, e sim por um propósito que pode afetar muitas vidas, fazendo com que aquilo um dia reflita e retorne para a vida dele com coisas boas também. Então aquele técnico que está apertando aquele parafuso, ele vai apertar de um jeito diferente, sabendo que aquilo pode cancelar ou não uma cirurgia, impactar ou não na vida de 20, 30 pessoas, porque ele fez errado. Aquela pessoa que emite a nota, se ela emitir a nota errada, com o código errado, aquela mercadoria pode ficar parada na barreira fiscal, e isso fazer com que atrase cirurgias 1, 2 dias, porque um problema burocrático aconteceu. Aquela pessoa que limpa o equipamento pode estar limpando de uma forma que não é legal, impactando na questão de descontaminação do equipamento. Então, eles tendo a consciência de que eles não estão ali pura e simplesmente para fazer só a função deles, mas para entregar algo legal e bom para que performe bem numa cirurgia, a pessoa acorda de uma forma bem diferente para encarar aquele dia e entregar o melhor dela para aquelas pessoas que vão receber aquele equipamento na cirurgia. Com certeza, né? É levar esse propósito também para o time, né? Vocês estão aí em direção de um objetivo em comum, né? E eu acho que esse trabalho, né, unindo essa parte racional ali da operação com a parte também da mobilização das pessoas, mais emocional ali do envolvimento do time, né, junto desse propósito, eu acho que é a mistura perfeita aí para a gente conseguir uma execução de todos esses processos. Uma virada de chave bem importante. Sair do modo mecânico ali. Exatamente. E criar a autorresponsabilidade de cada um deles, para que eles entendam que a função deles, a qualquer que seja ali dentro, é extremamente importante para aquela vida que está recebendo aquela máquina e para aquele médico que está executando a cirurgia. Então, essa alta responsabilidade de ter saber que o trabalho dele é importante muda, com certeza, a entrega e a qualidade da entrega desse trabalho dele. Isso é notável, né? Isso é notável, vem junto com os resultados da empresa, né? Com a performance da empresa. Isso é algo que é insubstituível, quando todo mundo consegue
entender essa dimensão do trabalho, né? Do porquê eu estou fazendo, né? Não só fazer ali, é o que eu tenho que fazer todo dia. Todo dia a gente tem um monte de ali, um checklist de tarefas Não diárias. falta, Não pode faltar. lista. Exatamente. Mas qual que é a destinação desse trabalho, né? Qual que é o porquê disso? Então, isso realmente traz um alimento, acho que muito importante para qualquer negócio também, né? Sim, é verdade. E diante de tudo isso, o que a gente pode esperar aí da Vital? Você comentou um pouco também, Fábio, sobre esse processo de expansão em outros estados, né? Esse é o maior foco de vocês hoje em termos de expansão? A questão da expansão, ela é uma solução que nós encontramos para o tempo de resposta. O nosso tempo de resposta até um ano atrás em Brasília eram 18 horas. E isso impactava muito no processo de entrega e de pronta resposta que a gente já está habituado em São Paulo. Então, quanto mais a gente se aproxima de uma maior adesão de clientes numa região, a gente acaba tendo uma base sendo implantada. Então, assim, temos outras bases estratégicas já em elaboração, pelo menos no projeto, para que justamente a gente consiga entregar para esse nosso público que acredita no nosso trabalho um tempo de resposta mais rápido. Então, além de Goiânia, Fortaleza, São Paulo e agora o Rio, que vai ser uma grande expectativa nossa, o Rio, pela quantidade de solicitações que nós temos. Então, acaba sendo uma necessidade nossa estar mais próximo do cliente e levar o equipamento que pesa 400 quilos mais para perto dele, porque isso faz a diferença primordial quando a gente fala tanto no atendimento ao paciente quanto no orçamento. Porque aquele hospital que tem a necessidade de comprar um equipamento e não tem demanda para o segundo, não tem necessidade de ter esse segundo. Ele precisa só ter o telefone nosso para que, numa necessidade sazonal, a gente consiga suportá-lo por 30 dias, uma sazonalidade de 60 dias, um mutirão de cirurgias que vai acontecer em 3 meses. Não tem necessidade de fazer a aquisição de um equipamento de R$400 mil para usar 3 meses. Ele pode fazer uma locação que vai ser uma solução para ele durante 1, 2 ou 3 meses dentro desse processo de sazonalidade que acontece muitas vezes em instituições de saúde. Então sigam aí também a Vital C nas redes sociais, para que vocês possam acompanhar toda essa jornada também de participações de vocês, né? E que mensagem inspiradora, assim, Fábio, você deixaria para a gente hoje em termos da sua carreira, da sua trajetória, para todo mundo que busca aí um insight de negócios aí, o que hoje, com tudo que você já experienciou aí na vida, o que hoje você aconselharia? Eu aconselharia que você que acredita que o seu propósito pode ajudar muitas pessoas dentro da sua trajetória profissional, você acredite nele independente do que as pessoas possam falar, opinar ou pura e simplesmente criticar. E se você acredita que ele pode atingir muitas pessoas e pode ter uma prospecção de ajudar muitas vidas, vai até o fim, independente do que aconteça, acredite nele, busque uma pessoa que embarque nessa trajetória com você, nessa jornada com você, dê as mãos e siga para a vitória, que quem conhece a nossa história sabe que é possível. Quem conhece a história de quem começou do zero sabe que é possível chegar em muitos lugares que muitos não acreditam, mas se você acreditar, você vai chegar lá. Perfeito. E você, Aline, o que você inspira a gente também com a sua trajetória, com todo o seu trabalho? Ao longo dos anos e de todos os lugares que eu passei, eu sou uma fã da Vital, mesmo tendo construído ela junto com o Fábio, eu sou uma fã da Vital, do que ela se tornou e para onde ela está indo. Sim. Nós acreditamos muito no trabalho da equipe, assim, de estar juntos. A gente sabe que sozinho não dá para chegar em lugar nenhum. Ninguém realmente é uma ilha. Você tem que estar com pessoas que tenham o mesmo propósito que você, que tenham os mesmos valores que você, para que você consiga chegar longe, assim. A gente fala muito disso para nossa equipe. Não adianta você tentar performar bem no seu departamento. Nós somos uma equipe. A gente tem que estar junto para conseguir chegar longe. Então, acho que o que eu mais vem de insight no momento é esse. Esteja com pessoas que tenham os mesmos valores que você, para que você consiga alcançar voos altos, assim.
Com certeza, é isso. Pensar mais no coletivo, né? Não tanto do individual, no trabalho conjunto aí. Todos conseguem sempre agregar com mais ideias, mais insights. E esse também é o propósito do nosso Safira Cast. Por isso a gente recebe vozes tão inspiradoras também do setor, para promover esse debate, essa provocação com todos vocês aí, do que a gente pode sempre se desafiar e alcançar aí patamares que nunca foram imaginados antes, né? E nada mais justo do que trazer esses casos de sucesso mesmo, para que vocês possam confiar ainda mais das ideias de vocês. Agradeço muito por vocês terem aceito esse convite de estar aqui muito gostoso, hoje. né? Foi um bate-papo bem legal. Assim. Foi uma conversa deliciosa, eu acho que muito primorosa também para todos que nos assistiram. Desejo que vocês tenham muito sucesso na trajetória da Vital C. Te esperamos no nosso podcast. Por favor, estaremos lá, com certeza. Foi um prazer enorme. Sigam, acompanhem o trabalho da Vital C nas redes sociais. Sigam também e acompanhem o trabalho da Safira, o nosso Safira Cast. E esse foi mais um episódio. Estaremos próximo de um novo convidado, de uma nova entrevista muito em breve, com mais uma voz inspiradora que cria conexões aí com cada um de vocês. Muito obrigada e até mais. Muito obrigada. Obrigado, pessoal.